Gente, estamos com a Cíntia e a Juliana, duas terapeutas do esquema. Elas trabalham com o público infanto-juvenil e são criadoras desse baralho maravilhoso que é o baralho de modos infantis. Meninas, conta pra gente um pouquinho como foi, né, a ideia, como surgiu a ideia de vocês para a criação desse instrumento que está fazendo o maior sucesso, inclusive no Insere Editora. Coisa boa. Bom, Ana, a gente trabalha, eu e a Ju, há muitos anos, né, na prática clínica com crianças e adolescentes. E com o decorrer dos anos, a gente trabalhando dentro da terapia do esquema, a gente via que faltava algo mais objetivo, que facilitasse a nossa prática, trabalhando os modos. Algo mais palpável, né, Palpável, Cíntia? visível, a gente até fazia à mão os modos com as crianças. E com isso surgiu a ideia, então, o quanto outros, né, terapeutas infantis e que também trabalham com adolescentes estaria necessitando, né, tivesse a mesma dificuldade que a gente, digamos assim. E com isso a gente começou a montar, então, o nosso baralho de modos, que é o objetivo poder facilitar, ajudar na identificação, né, porque a criança sempre traz a questão do comportamento. A gente trabalha com a criança, principalmente o comportamento. O que é o comportamento? São os modos, o jeito que ela funciona, né? E eu acredito, né, Ju, que essa deve ser a demanda, assim, que mais surge no consultório para vocês. Sim. Eu acredito, não é o público que eu trabalho, né, mas eu acredito que na maioria das vezes eles chegam para vocês por conta de alguma questão do comportamento, algum né? sintoma de algo, né, que os pais normalmente acabam identificando em casa ou a escola. E eu acredito assim que o baralho, né, na nossa prática clínica a gente vê que auxilia muito o autoconhecimento também da criança, né, ela entender o que se passa dentro dela, né, e a cartinha então a gente pensou algo bem lúdico também, e elas acabam se identificando muito através dos desenhos, né, e atrás então tem os nomes, né, quando fica um pouquinho difícil assim de logo identificar, a gente vai mostrando para ela. Então a gente começa normalmente sempre pelo comportamento, ali os modos, aí a gente parte para as emoções, né? Vamos mostrar para o pessoal? Eu acho interessante porque, assim, as pessoas adquirem, né, o instrumento e elas querem ver, elas querem, né, entender como é que usa realmente na prática, né? Então, vamos mostrar para o pessoal como é que vocês usam na prática clínica de vocês, né? Perfeito. Eu acho interessante também dizer, né, Cíntia, que tem o passo a passo, mas a gente conversando com os profissionais que já adquiriram baralho, cada um acaba adaptando, até usando, né, com adultos, ou uma parte que a gente acaba usando muito é com os pais, após a identificação com a criança, a gente psicoeduca os pais para entenderem um pouquinho mais o funcionamento, por que a criança se sente em determinada situação daquela forma. Então ele é bem, assim, como é que eu posso dizer, diversificado, né? Vai muito da criatividade do Isso. terapeuta também, né? E pelo que Isso você aí. está falando, não só com a criança, mas você pode usar também para orientar os pais, né? Até em terapia do esquema, a gente trabalha com as crianças dos nossos pacientes adultos, né? mesmo. Então, acaba que você pode utilizar com todos os públicos, né? E de várias formas, né? Às vezes a gente usa só uma parte, às vezes a gente usa ele todo, né? Acho que vai muito do teu olhar na clínica, assim, para poder identificar de fato como ele vai fazer sentido diante daquela demanda, assim. E Bacana. mesmo na psicoterapia com adultos, eles trazem muito essa questões da criação dos filhos, essas queixas de comportamento. Então, não necessariamente a criança está no processo de psicoterapia, mas a gente pode orientar esses, né, o paciente adulto, digamos assim, no processo dele, a poder entender também o funcionamento do filho, a poder identificar isso, a compreender. Perfeito, né? nas questões que acaba surgindo Isso. sobre parentalidade, É né? muito frequente, é uma queixa assim, né? Total, Aham. total. Mas vocês, na prática de vocês, como vocês utilizam o baralho? Vocês começam, por exemplo, pelos modos? Como que Sim. vocês fazem? Eu entendo que vem o livreto, né? O livreto realmente tem o passo a passo. Sim. Mas vamos aqui dar né, assim, só para as pessoas verem, ter uma noção mais visual de como eles podem utilizar esse instrumento. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos Sim. lá. Aqui a gente tem, então, né, que é o baralho primeiro dos modos, então, da criança, né, que tem todos os modos aqui, de uma forma muito ilustrada, diversificada, né, que a gente acaba usando
tanto, né, para a criança poder se identificar dentro da etnia dela também. E Bacana. primeiro a gente identifica junto com a criança os modos, ajuda ela a identificar, porque, eu tô brabo, vem aquela queixa, a gente consegue ela compreender que isso é um modo dela funcionar, isso é um jeito dela se comportar. E depois que a criança, eu geralmente coloco, né, ali no tapete com a criança, vamos ajudar a identificar como tu tá te enxergando, esse é o modo pais críticos, como é que tu sente isso? Eu sinto isso, ele vai escolhendo, né? Geralmente são mais de um modo, inclusive nunca são todos, mas são vários. Sim. E depois disso a gente apresenta para eles o baralho das emoções, né? Isso. E uma coisa que eu acho bem interessante, assim, também, às vezes os nomes, né, fica um pouco difícil, assim, para a criança entender. Sim, perfeito. Então, o que eu gosto de fazer bastante é pegar a cartinha a partir da identificação dela e colocar algum post-it atrás com o nome que ela deu pro modo dela, Perfeito. né? Porque tem sim, se você puder mostrar atrás, Ju, isso. Porque tem sim o nome, né? As meninas colocaram o nome atrás na cartinha, mas é um nome bem teórico, né? Às vezes a criança não se identifica tanto. Então, legal essa ideia, Ju, do post-it, porque aí bota o nome que a criança deu para aquele funcionamento dela na situação, Fica né? ótimo. E aí, após, né, então a gente acaba colocando, né, identificando as emoções que ela acaba sentindo em cada modo, né? E aí também, né, tem uma diversidade de emoções. Às vezes tem algumas emoções que elas acabam não conhecendo e a gente lê o nome atrás da cartinha. E também acaba psicoeducando como é que é aquela emoção. Então ajuda muito no reconhecimento da emoção, né? Perfeito. Bacana. E aí após, a gente também tem os cards com os pensamentos. Que vem a partir dos modos. E aí, então, a gente pode ler com a criança cada pensamento e eu normalmente, né, pego uma folha e a gente identifica através do numerozinho qual pensamento ela tem, né, diante daquele modo que ela acaba sentindo. Perfeito. E depois dessa identificação desses pensamentos, né, que estão por trás desse funcionamento desses modos, associado às emoções que ela sente, e geralmente são modos mais disfuncionais, né? Então a gente ajuda a criança depois com a tabela que a gente tem, são duas, né? 2 cards de estratégias de enfrentamento adaptativas. A gente apresenta isso para a criança, né? É uma psicoeducação também que tem outras formas dela poder lidar com aquilo, que não precisa ser exercendo aquele modo mais disfuncional. Então a criança, eu também, né, vou mostrando então, vou lendo com a criança, tem crianças que não sabem ler, porque o baralho é a partir de 4 anos, né? Então, 4 a 12 anos. E a gente vai então lendo com a criança, vai explicando, e, nossa, é mesmo, eu posso funcionar desse jeito. E, inclusive, a partir disso surgem outras ideias. Né, olha, eu pensei agora que eu posso pegar uma boneca, um brinquedo que eu gosto muito, ir lá, né, poder abraçar, ficar junto. Então, é um leque que vai ampliando aquele funcionamento da criança. A própria criança vai trazendo, né? Isso mesmo. E eu acho interessante também, né, que às vezes a criança tem ideia, né, que ela é muito disfuncional, mas quando ela vai lendo as estratégias, ela vai vendo, eu faço isso naquela situação, né? Então já acaba desenvolvendo mais ainda a parte mais saudável daquela criança, assim, vendo que ela tem potencialidades, recursos dentro dela. Que bacana, que amor. Meninas, assim, coisa mais linda esse instrumento de vocês, né? Já é um sucesso no Insere Editora, como eu falei anteriormente. Tenho certeza que esse trabalho vai ajudar a muitos terapeutas na prática deles, vai facilitar a prática deles e ajudar muitas das crianças também, com certeza, né? Levando aí modos mais funcionais, né? Fortalecendo a criança competente, né? Desses pacientinhos. E Ana, lembrando assim que a gente tem outras formas também de usar, né? Rapidamente, claro. O baralho. Muitas vezes, por exemplo, a gente usa o baralho das emoções com a criança para identificar. E daí ela vai identificando aquelas emoções, de repente a gente nem entra na parte dos pensamentos, pode usar a parte das emoções, as estratégias, dependendo da demanda e o momento que aquela criança está, né? Já teve situações que a gente usou só as estratégias de enfrentamento. Né? E funcionou super bem também. Então tem várias formas da gente poder estar utilizando também o baralho. Não sei se é exatamente esse passo a passo. Isso em foi várias sessões também, né? Isso É importante trazer porque essa é uma maneira, né, que vocês estão mostrando de isso. utilizar. Mas é como eu falei, vai muito da criatividade e também ali da demanda do paciente. Sim.
né? Pode ser utilizado só os pensamentos, Isso. só as emoções, Não só os precisa ficar modos. engessado. Não precisa ficar engessado de jeito Isso nenhum, aí. né? É um material, acho, muito rico e que traz muitas possibilidades. Isso aí. Ele é né? bem amplo e esse era o nosso objetivo também quando a gente montou, que pudesse ser usado de várias formas, né, e em vários contextos. Então isso Perfeito. amplia também, não é só quem ali naquele momento com a criança. Não, eu tô trazendo os pais, eu vou psicoeducar eles, eu já vou mostrando que a gente conseguiu trabalhar, né, com o Perfeito. paciente adulto, esse funcionamento dos filhos deles também. Então é bem amplo nesse sentido, né, possibilita muito. Perfeito, meninas, perfeito. Meninas, muito obrigado, A muito gente que agradece a obrigado parceria. pela presença de vocês, por esse instrumento maravilhoso. Que bom. venham muitos outros tão Sim. maravilhosos quanto. Com certeza. Obrigada. Gente, beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.